Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. E vamos conversar um pouquinho sobre o Mengão queridão e ainda sobre a janela de transferências. A janela fechou ontem, dia 7 de março, também conhecido como quinta-feira. Mas hoje a gente já teve perguntas na coletiva de apresentação do Léo Ortiz, a Marcos Braz e Bruno Spindel sobre as novas contratações que podem pintar no Flamengo a partir do dia 1º de abril. Só para recapitular aqueles que ainda não se situaram, a partir do dia 1º de abril, o Flamengo e todos os clubes brasileiros poderão negociar com jogadores que estão jogando os campeonatos estaduais e que pertencem a clubes brasileiros. Por exemplo, o caso do rapaz do Corinthians, o Maicon, ele não poderia ser negociado a partir do dia 1º de abril porque ele pertence ao Shakhtar. Então seria uma transferência internacional, coisa que não é prevista nesta janela especial do dia 1º ao dia 19. Essa janela do dia 1º ao dia 19 de abril, ela foi criada para que os jogadores de pequenos clubes tenham a oportunidade de serem negociados após os estaduais, para que eles não fiquem desempregados. De repente, um jogador vai muito bem no Campeonato Paulista, mas sua equipe é uma equipe menor, uma equipe pequena. Daí termina o certame regional e ele não tem mais emprego, porque as propostas que pintam para ele já é depois do fim da janela de transferências. Então, por isso que se criou essa janela especial que vai do dia 1º de abril ao dia 19 do mesmo mês. Facilita um pouco aos clubes que consigam trazer talentos que se destaquem aí nos campeonatos estaduais. O Flamengo dá sorte com esse tipo de situação. Lá em 2013 nós tivemos o Paulinho Cachaça e o Hernani Brocador, ambos vindos de clubes menores do Campeonato Paulista. Nem precisa dizer que com eles o Flamengo se sagrou campeão da Copa do Brasil. Então, o Flamengo está de olho no mercado para tentar a contratação de alguns desses jogadores. Nos últimos dias, surgiram aí as especulações, por exemplo, com o nome do Maurício, do Internacional de Porto Alegre. Segundo eu apurei e já havia trazido aqui para vocês, o Maurício não foi interpelado pelo Flamengo neste momento, porque o perfil de jogador que o Flamengo quer é um perfil de jogador um pouco mais parecido com aquilo que o Gerson e o Nico de la Cruz faz. Ou seja, são jogadores versáteis que podem jogar tanto mais à frente, se destacando como meias, como pode jogar também mais atrás como volante. Tanto o Nico quanto o Gerson conseguem fazer esses dois papéis. E é justamente esse tipo de jogador que o Flamengo está procurando. Com o empréstimo e possível venda do Thiago Maia ao Internacional de Porto Alegre, o Flamengo restringiu seu meio de campo a jogadores destros. A gente praticamente não tem no meio de campo um jogador que consiga fazer o box-to-box, que é o que o Nico e o Gerson fazem, da perna esquerda, um canhoto que faça isso. Então o time joga meio torto, o time joga sempre com jogadores pelo lado direito, com a perna direita. E é importante ter esse canhoto no meio de campo do Flamengo. O Gerson, gente, ele só deve retornar para o segundo semestre. A partir do mês de julho, comecinho de agosto, é que o Gerson deve estar voltando. Então o Flamengo tem essa lacuna para preencher. Quando questionado na coletiva de imprensa hoje sobre precisar de mais dinheiro para poder contratar esse jogador, o Marcos Braz, esperto como ele é, até para valorizar o seu trabalho, disse que restou muito pouco dinheiro daqueles 160 milhões que o Flamengo tinha para investir no começo de ano. E ele não mentiu. O Flamengo gastou 158,1 milhão de reais dos 160 que tinha destinado para poder trazer reforços agora. Pô, então sobrou aí o quê? 1 milhão e 900 de reais. Você não contrata ninguém com 1 milhão e 900 de reais, concordam? É pouco dinheiro. Você precisa de mais dinheiro para poder contratar. Se você quiser contratar bons jogadores, você vai conseguir jogadores aí por 8, 9, 10, 15, 20 milhões de reais. Uma diferença meio grande ali para os 1,9 milhões de reais que o Flamengo teria em caixa hoje para contratações, né?
Ah, mas o Brás pode fazer um bem bolado ali. O Brás, de repente, pode colocar um jogador que o Tite não planeje utilizar para poder servir como moeda de troca. O Flamengo não faz isso. Essa gestão não tem por hábito envolver jogadores em negociações. É toma lá da cá. Eu pago, tu vende e acabou. Bom, então o Marcos Braz pode dividir o valor e aí dar uma entrada de 1,9 milhões de reais e depois lá para frente paga o resto. Também não é uma coisa que é feita no Flamengo. O planejamento orçamentário do Flamengo é muito importante. Nunca essa gestão deu o passo maior que a perna em nenhuma contratação para nenhum jogador. Aplausos para essa gestão. Responsabilidade fiscal e financeira é a marca desta nova gestão e tem que ser a marca de qualquer outra gestão que entrar no Flamengo. Às vezes eu vejo a imprensa paulista elogiar as contratações do Corinthians, desdenhando de outros clubes que não gastaram tanto. Tipo o poste fazer xixi no cachorro, tá ligado? Não pode. O que o Corinthians faz é errado, né? É você fazer um doping financeiro. É você colocar dinheiro para comprar sem colocar dinheiro para pagar. Isso o Flamengo não faz porque a curto prazo isso pode até não ser oneroso para ti, mas a longo prazo a conta sempre chega. Tanto é que o Corinthians está aceitando qualquer coisa aí para poder vender os direitos de transmissão, para conseguir colocar a cabeça para fora d'água e respirar por alguns meses, alguns anos talvez. Já o Flamengo está confortável na negociação dos seus direitos de transmissão, podendo pedir até mais do que aquilo que o Flamengo esperava, porque não está mergulhado em dívida. Pode então pleitear aquilo que é melhor para o clube. Isso é um ponto. Bom, mas não é verdade que o Flamengo só tem 1,9 milhões de reais para poder investir. O Flamengo vendeu o Thiago Maia ao Internacional de Porto Alegre e, teoricamente, o Flamengo vai receber 2,8 milhões de euros e ainda vai ficar com 25% do volante. 2,8 milhões de euros são 14 milhões de reais. Opa! 14 milhões de reais com mais 1,9 milhões de reais dá 15,9 milhões de reais. Olha a grana aparecendo aí, gente! Bom, o Flamengo vendeu o Mateuzinho para o Corinthians, estão lembrados? Por 4 milhões de euros. Opa! São 20 milhões de reais nessa parada. Então nós já temos 35,9 milhões de reais. Sem contar a venda do goleiro Santos ao Fortaleza, que custou para o Flamengo, que rendeu ao Flamengo, melhor dizendo, 7 milhões de reais. Então o Flamengo tem ao todo aí 42,9 milhões de reais em vendas de jogadores que o Flamengo pode usar ainda para poder se reforçar. Por que não? Ah, Fabrício, mas tem um detalhe. Essas vendas foram parceladas, o dinheiro não entrou todo, sem problemas, meus amigos. Acontece que o Flamengo recebe parcelado, mas ele pode antecipar esse dinheiro em bancos de conselheiros do Flamengo que fazem uma amortização em juros bem pequenininhos, geralmente em juros menores do que os juros que foram aplicados para poder dividir o valor dos jogadores que o clube vendeu. Então o Flamengo tem ainda para poder investir 42,9 milhões de reais do dia 1º ao dia 19 de abril. E aí, pessoal, tem um detalhe. Se por um lado o Flamengo não quer o Mauricinho do Inter por ter muita capacidade ofensiva e zero de capacidade defensiva, o Flamengo chegou a se interessar pelo Eric do Atlético do Paraná, mas percebeu que o Eric não tem ainda o perfil do jogador que ele precisa. O Eric é um volante de 26 anos que tem contrato com o Atlético do Paraná até dia 31 de junho de 2026. É bom volante? Mas não faz o box-to-box. Ele faria exatamente o que o Thiago Maia faz, ou fazia, no Flamengo. Ele pisa muito pouco dentro da área adversária. Ele é um jogador que não tem por hábito chegar ao ataque. Ou seja, ele não faz o box-to-box que o Nico e que o Gerson fazem. Por isso, não seria o cara para o Flamengo investir. O Atlético do Paraná topa vender o Eric
por 4 milhões de euros. Seriam aí 20 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo ainda ficaria com 22,9 milhões de reais sobrando no caixa. Mas ainda não é o Eric aquele atleta que o Flamengo busca. Não estou dizendo que o Flamengo não vá contratar o Eric. Não é isso. Com a escassez de jogadores, com as características do Nico e do Gerson no mercado, pode ser que a coisa acabe mesmo se voltando para o Eric. Um outro detalhe que eu apurei é que o scout do Flamengo agora é auxiliar do Matheus Batti, o filho do Tite, e não o Matheus auxilia o scout do Flamengo. Quem está cuidando de tudo é o Matheus. Ele está mapeando o mercado e, vez ou outra, ele pede o auxílio do scout do Flamengo, sim. Mas é o Matheus Batti quem está procurando esse reforço. Além do volante, o Flamengo ainda procura um ponta-direita, através da figura do Matheus Batti, que sabe muito bem as características dos jogadores que seu pai, o técnico Adenor Batti, o Tite, quer. Aí, ele não vai passar por cima do Braz fazendo um contato. Ele vai repassar ao Braz, para o Braz fazer os contatos e fazer a tramitação na ordem que sempre foi feita no Flamengo. Então, por enquanto, nem Mauricinho, nem Eric são os jogadores desejados pela diretoria rubro-negra, que ainda está à procura de jogadores. Tamo juntos, nação. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, comenta, compartilha. Tamo juntos. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.